Olá, grande Walter! Seja bem-vindo no Tocando Oculto, mais uma vez contigo. Muito obrigado, Fred John. É uma honra estar aqui novamente para falarmos sobre assuntos transcendentais. Isso aí. A gente veio Isso aí. trazer um tema, a gente trouxe um tema um pouco diferente para hoje, né, Walter? Um tema que você Sim, disse para nós que é de fundamental importância, que é é de a fundamental didática. importância. Didática Então, para o terceiro milênio, exatamente. Exatamente. Isso eu quero que corresponde você, ao. Pois não. eu quero que você coloque para o pessoal a importância do tema. A importância, isso nós vamos agora explicando, né, a importância do tema, né? Porque nós estamos vivendo agora Uhum, um momento, isso nós vamos explicar durante a sequência da live, né? Um momento de renascimento. uhum. Nós tivemos uma época de renascimento, né? No século XVI, não é Sim, isso? sim. Com o grande Leonardo da Isso. Vinci. Então, e seres de. Eu digo assim, são seres do futuro. Eram seres do futuro que vieram trazer todo aquele processo, né? Pintores, escultores, né? Eh, de, por volta do ano de 1500, século XVI. Né? E agora nós estamos vivendo Uhum, um renascimento também. Um renascimento já agora para jogar a gente numa nova civilização, novas possibilidades. Né? E não é somente trabalhar para o futuro, é trabalhar na atualidade para ir plantando, jogando sementes para esse grande crescimento da. Então, nós temos essa grande responsabilidade, né, da reconstrução de uma nova sociedade, e tem que ser feito já, tem que ser feito já, nesse momento. Né? Tudo bem, Fred? Vamos tudo começar bem. então. Eu Vamos lá, quero. contigo. É, na verdade, são vários pontos que nós vamos abordar. Vamos abordar, fazer uma introdução, considerações históricas, né? As Tá. características distintivas da nova didática, os meios para a transformação do pensamento, a realização da nova didática, o trabalho para a realização da nova didática. Olha só quantos assuntos, hein? As expectativas quanto ao tempo necessário para essa realização e conclusões. Então, é um assunto bastante vasto, né? Muito vasto. Sim, sim, Então, vamos completo. começar. Vou fazer uma Vamos introdução, lá. né, sobre o entendimento. Né? Para entendermos a questão da introdução de uma nova didática na sociedade, temos que iniciar considerando a natureza do ser humano. Então, vamos dar bem sinteticamente uma ideia, né? A natureza do Uhum, ser humano e as consequências que isso acarreta no seu comportamento e na sua história. Né? O homem, além do corpo uhum, físico dele, é composto de mais 6 corpos hiperfísicos. Né? Esses corpos hiperfísicos, constituídos de matéria mais sutil, são denominados corpo vital, astral, mental, búdico e átmico. Portanto, além do corpo físico denso, o homem possui mais 6 corpos que coexistem, vamos por assim dizer, ocupando o mesmo lugar no espaço. É isso? Ou seja, esses corpos se interpenetram. Isso faz parte da iniciação do oculto, né? O programa é Tocando o uhum. Oculto, justamente é isso aí. Né? O corpo astral é a sede das Aham. emoções. O corpo mental mantém os mecanismos do pensamento e do raciocínio. O corpo búdico é a sede da intuição. E o corpo átmico é a sede da vontade, a consciência superior. Nós podemos até falar, no sentido iniciático, é o nosso Cristo interno, nosso Cristo interno, nosso eu crístico. Né? E tanto Uhum. que, quando nós fazemos essa união com o Atman, o eu crístico, nós falamos que é um processo de eucaristia. Né? A religião Uhum. fala da eucaristia, eu crístico. Né? Pois bem, o homem tem um componente físico, um campo emocional, um campo mental, um campo de intuição e outro campo átmico ou consciência superior. Nos registros da ciência esotérica, podemos constatar que o ser humano vem evoluindo, seguindo esse padrão setenário que é característico da sua própria constituição interna. Dessa forma, num passado distante, o antecessor evolutivo do homem passou por uma fase semelhante ao mineral, depois ao vegetal, e em seguida desenvolveu a natureza emocional característica do reino animal. E hoje nós estamos numa fase humana. É isso? Uhum. Então, a ciência esotérica coloca o aparecimento do fator emocional numa raça em época muito recuada da história, há mais de 20 ou 30 milhões de anos. Veja quanto tempo, né? Nossa. Essa raça denominada lemuriana ocupou grandes extensões do planeta, principalmente no hemisfério sul, com predominância em terras hoje submersas no Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico. Digo, né?
Com o tempo, a evolução acontecendo, surge a humanidade pela aquisição do corpo mental. A utilização do campo mental vai se dilatando até atingir a plenitude de mais de 1 bilhão de anos. Estamos na raça ariana, né? Constitui-se, então, a raça denominada Atlante, que desenvolveu o mental inferior, que ocupou predominantemente o hemisfério norte do planeta. Em seguida, a raça Atlante surgiu a raça ariana, que é a nossa, a quinta raça-mãe, da qual fazemos parte. E essa raça ariana vem evoluindo na face do planeta desde 1 milhão de anos atrás até os dias de hoje. Então, isso aí é uma síntese, né? Inicial para a gente considerar a nossa posição atual. Mas, como consequência desse processo evolutivo, e devido à natureza interna do homem, que acabamos de descrever, verificamos que a história da humanidade é determinada por esse caminhar do emocional para o mental. E agora, do mental para o intuitivo. E depois, subsequentemente, do intuitivo para Atman, da consciência superior. Mas esse processo não se faz de maneira tranquila, claro, né? Mas sim de forma conflitante, por vezes, ou quase sempre, entre as diversas formas de consciências que coexistem no mesmo cenário histórico. Então, essa é a visão inicial, né, da questão. Né? Considerações históricas, vamos fazer um breve relato. Né? Na Idade Média, assim, durante a Idade Média, a consciência emocional de parte da humanidade, dominando os processos de decisão política e doutrinária, determinou enormes dificuldades para o exercício pleno do pensamento. Isso na Idade Média, né? Do raciocínio, do conhecimento científico, característico do campo mental. A Idade Média foi um período em que a ciência sofreu enormes restrições em seu desenvolvimento. Por isso tudo, podemos entender como o emocional sufocando o mental durante a Idade Média. Né? A idade dos dogmas, das perseguições, etc., né? O pensamento humano era obstruído, não se podia desenvolver plenamente o emocional. Tanto que muita gente chama de idade das trevas. Né? É um exagero falar isso, mas é uma ideia que se dá. Né? Ou seja, a humanidade, mais especificamente a ocidental, europeia, via-se acorrentada ao dogma que é fruto pleno do emocional. Mas houve um renascimento, séculos XV e XVI. Num determinado período da história, que abrangeu o século XV e XVI, surgiu uma nova era na história da cultura. Isso é uma coisa impressionante, né? Surgiu um movimento denominado Renascimento. O Renascimento, a Renascença, representou o rompimento, termina ali com o Renascimento. Por esse processo de renovação cultural, o homem rompeu os grilhões, ergueu-se, acordou após séculos de submissão e determinou o surgimento do humanismo da antiga Grécia clássica, é isso? Agora renovada, ampliada, ocasionando sua libertação espiritual. É isso? Portanto, a renascença do século XV e XVI é a libertação da mente do seu cárcere emocional. Isso é muito importante. Significa o início de uma nova era, e aconteceu o início de uma nova era, né? Em que o homem começou... Um momentinho só. O homem começou a construir um novo modelo de humanidade, de liberdade de pensamento, de escolha e de raciocínio. Pois não, Fred. Não, na verdade, você falou sobre a Idade das Trevas e toda essa questão trevosa do ser humano com ele mesmo. Sim, sim. Né? E a partir daí, então, se renovou esse princípio. A gente está exatamente nesse princípio agora, né, Walter? A gente está nesse momento agora também. Né? E está nesse momento também. A gente está fazendo um revival. Há uma perseguição muito grande contra o pensamento libertário, né, de liberdade. Né? É sempre aquele... Através do que? Nós vamos falar de ideologias, né? Através das ideologias, várias. Eu não vou citar ideologia por ideologia, muitas, né? Mas as várias ideologias, inclusive ideologia de natureza política, social, etc., econômica, e aí vai por diante. Né? Então, o que não corresponde à ideia. Né? A ideia é fundamental para o ser humano, mas a ideologia ela restringe. Porque nós falamos isso. O dogma, né? Serve para satisfazer interesses de grupos, de pessoas, etc. Pois não, Fred? Não, a gente falou sobre isso, a importância disso na outra live que nós fizemos. Na outra live, exatamente. Porque você falou muito bem, porque o que estraga o ser humano é toda essa ideologia que ele compra. Exato. Às vezes ele tem até raiva dos opostos aí. Perfeito. Mas ele nem conhece essas pessoas, ele não conhece nem ao princípio, porque ele está comprando uma ideia que às vezes nem dele é, né?
Então, a ideologia é realmente complicada. Né? Ideologia, olha, aliás, já falamos isso na live anterior Falamos. Do exercício da liberdade de pensamento, né? do livre-arbítrio, né? Então, a ideologia realmente ela determina, ela faz a oclusão do livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. A pessoa segue aquela ideia, mas não raciocina. Ela vai repetindo, né? Até hoje existe uma grande campanha para a gente ter cuidado com as fake news, né? Fake news, né? Walter, Walter, mas sobre isso que você está falando é uma coisa interessante, só um parênteses aí. A gente continua seguindo e repetindo padrões sempre. A gente repete padrões de comportamento relacionados à nossa família, nossos amigos, a sociedade que nos envolve como um todo. A gente repete padrões de comportamento, de alimentação, de educação, até de filosofia. Isso porque a gente não tem, né? Isso porque a gente não tem aquele princípio do livre pensamento e a questão de se fazer sempre as indagações. Então, e sempre a gente tem que ter esse princípio das indagações. Por que isso? Por que eu tenho que fazer tal coisa? Por quê? Por que tem que ser assim? Por quê? Né? Exatamente. Então, lá no princípio da iniciação, disse que o ato de rebeldia é muito importante. A rebeldia no bom sentido, né? A rebeldia no sentido de não seguir especificamente ou sempre as ideias pré-formadas. Não, assim, não. Sempre fazer o raciocínio, a análise, meditação e tirar as suas próprias conclusões. Isso é muito importante, né? Então, exatamente. É claro que na Renascença, como nós falamos, século XV, XVI, houve uma nova didática. Lá houve uma nova didática, né? Temos, portanto, em termos culturais, tivemos a partir do surgimento daquela época, né, século XV, XVI, uma nova didática, pois os homens que nasceram em épocas subsequentes foram ensinados na escola da liberdade do pensar. E isso ocasionou grandes transformações no campo da política, da filosofia e da ciência. Realmente, grandes transformações ocorreram. Então, disso decorreu a possibilidade do grande desenvolvimento do conhecimento e da tecnologia nos séculos XVIII, XIX e XX. Isso foi muito importante para esse crescimento. Daí, nasceu o mundo no qual vivemos. O mundo no qual vivemos dependeu do Renascimento. Uma coisa assim. Pode ver até Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci é um ser do futuro. Ele trouxe coisas que eram ideias que eram 500 anos acima da sua, além da sua época, né? Foi uma coisa revolucionária. Não só o Leonardo da Vinci, mas os grandes pintores, escultores, que foi uma coisa extraordinária, né? Um grupo extraordinário de seres, né? Então, nós vamos estudando, fazendo um raciocínio por analogia. O processo de renascimento produziu a vitória da mente sobre o emocional, é isso? Então, verificamos. Então, hoje, nós temos nós vemos que nós temos uma mente analítica e uma parte que é sintetizante. Uma mente que é analítica e outra é sintética, né? As duas se completam, essas duas mentes. Mas devemos dizer, agora é importante, devemos dizer que a humanidade de hoje tem, por meta, o pleno desenvolvimento do mental superior, o mental abstrato. É isso? Logo, o mental abstrato é a porta de entrada para o campo búdico, o campo da intuição. Então é muito importante. É a quinta raça-mãe. Walter, a quinta raça-mãe desenvolve o mental superior. Né? Só para a gente... O internato aqui não está ligado aos conceitos e às palavras da teosofia, né? Ou ligado a esses aprendizados. Então, como é que você pode facilitar um pouco o entendimento deles sobre esses princípios aí? Só para o pessoal ficar claro para eles também. Bom, quais princípios? Pode explicitar? Princípios das mentes, por exemplo. Você falou mente concreta, mente tal. Não, exatamente. Não, é muito simples, é muito simples. A mente concreta ela foi desenvolvida na quarta raça-mãe, Atlante. Quarta raça-mãe, Atlante. A mente concreta, específica. A mente concreta é analítica. Ela vai analisando, decompõe em fatos, etc. Né? A mente sintética, não, ela sintetiza, ela vê de maneira... Eu posso dizer o seguinte, olha, a mente, de maneira bastante, uma linguagem matemática, né? A mente analítica, ela interpola. A mente sintética, ela extrapola. Ela vê além de cima. Né? É como se a gente visse. A mente concreta, ela age num plano.
Cartesiano. Cartesiano, exatamente. Você falou tudo, cartesiano. Né? Tanto que, pelo método cartesiano, é dito que para a gente estudar alguma coisa, a gente tem que dividir, né? Dividir em vários pontos, e analisando por partes, e depois fazer uma síntese no final. É um pensamento cartesiano. Né? Agora, tem o pensamento da mente sintética, não, ela extrapola. É como se a gente tivesse o plano de uma mesa, no plano da mesa é a mente concreta, ela fica girando, girando e não se sai dali. Na mente abstrata, não. Nós nos elevamos acima do plano e olhamos de cima e temos uma visão geral. Fazemos uma extrapolação, né, da coisa. Tem uma visão geral. É claro que a gente leva uma vantagem enorme, né, de ver isso. É a mente einsteiniana. Einstein era assim, ele tinha essa visão mental sintética, né? Ele tinha uma visão diferente do que a mente cartesiana, né? Que é dedutiva e parcial, etc. Por isso que é chamado mental concreto, né? Ele fica mais na parte da matéria, né? Girando, girando, né? E nós podemos até dar o exemplo da física newtoniana, de Isaac Newton, né? Por isso que chama mecânica newtoniana. Ela se baseia no tempo e no espaço, né? Passado, presente, futuro, no movimento, matéria. Agora, Einstein não. Ele rompe com isso e surge uma nova ideia. E o tempo e o espaço tomam uma outra dimensão. E, atualmente, mais ainda, com a física quântica, então, nem se fala. É isso? A física quântica hoje dá uma noção. O espaço e o tempo não existem. Veja bem, isso aí já era falado na antiguidade, na Índia, etc., os processos iniciáticos, né? Pois não. Walter, essa característica que você acabou de dizer aí a respeito Sim. Desse momento, ele já é totalmente bimânico já, não é? Ou está se engrenando para tal? Bimânico, você falou tudo, bimânico. A característica é bimânica, ou seja, o que é bimânico? Nós temos uma tríade superior que constitui a consciência da individualidade do ser humano, né? Espiritual. Nós temos, num vértice dessa tríade, nós temos o mental superior, sintético, e do outro lado, o búdico. Esse é o bimânico, são duas mentes. Só que uma mente é sintética e a outra é intuitiva. É realmente um processo bimânico. E esse processo bimânico, ele é menos emotivo, ele carrega menos afetividade? Não, o processo bimânico não age como emocional. Não age como emocional. Ele então, independente da emoção. Porque se a gente for no quaternário inferior, nós temos aqui a mente e a emoção, né? Que a psicologia chama do psicomental, né? Essa é a alma humana. A alma humana é o psicomental. Então, a pessoa... É interessante. É o psicomental da psicologia. Então, quando uma pessoa age no mundo, ela pode agir de forma mental ou de forma emocional. Tem uns que agem absolutamente de forma emocional. Outros agem de forma absolutamente mental. Jung fala isso também. Jung fala sobre essa questão. Agora, o ideal é fazer esse equilíbrio entre mente e emoção. Nem tanto emocional, nem tanto mental. Esse equilíbrio. Isso é muito importante no processo da iniciação. Quando o ser humano faz o equilíbrio entre mente e emoção, ele, sabe o que ele faz? Abre caminho para a tríade superior. Abre caminho para o estado bimânico. Bimânico. É isso? Então, o que a gente tem notado atualmente, Walter, só completando o seu raciocínio, o que a gente tem notado é que há uma defasagem nesse equilíbrio. Há uma defasagem nesse equilíbrio. A gente tem notado que ele não está se chegando, talvez até por conta dos pais, os bimânicos estão com dificuldade de se equilibrar emocionalmente, trabalhar esse emocional, trabalhar a relação melhor, trabalhar... Olha, HPB, Helena Petrovna Blavatsky, ela falava dos seres bimânicos, ato-bimânicos, do surgimento, né? Então, na doutrina secreta, ela afirma que esses seres seriam considerados seres estranhos. Seres estranhos. Jovens com as ideias estranhas e a sociedade não ia aceitar, né? Não é estranho pelo fato de ser diferente ou anormal, não, pelo fato de ter uma visão adiante, né? Para frente. Isso é o que chamam dos índigos, né? Azuis, etc. Isso está acontecendo realmente. Está acontecendo. Então, é o caminho do bimânico. Bimânico
que vai abrir uma perspectiva extraordinária para a humanidade, né? Então, esse é o caminho da humanidade. Necessário, Do mesmo forma que no passado a mente superior à barreira da emoção, cada vez mais plenamente, a intuição irá superando a barreira do mental. Do mental, né? Então, dessa forma, a intuição, tanto que eu posso dizer o seguinte, a intuição é tão espetacular que a ciência não aceita. A ciência não aceita. Eu vou dar um exemplo prático. Suponhamos que um cidadão vá defender uma tese numa qualquer universidade, no Brasil não, do mundo. Então tem lá 10 examinadores, né, doutores e tal, né? Então ele pega seu material e começa assim: intuitivamente eu cheguei às seguintes conclusões. Sabe o que acontece? Está fora da universidade. Está fora da universidade, porque intuição não tem jeito, não é aceito. Agora, no mental concreto. O mental concreto é assim. Mas para os bimânicos, não, a intuição é a base do funcionamento. Né? Então, é assim que. Então, o surgimento da. Veja bem o que eu estou falando. Veja bem, eu estou falando, não, faz parte do conhecimento transcendental. Né? O surgimento da intuição na cultura humana deve ocasionar um novo renascimento agora no terceiro milênio. Essa é a base. O mental superior e a intuição. Esse vai ser o renascimento do terceiro milênio. É claro que, para isso, nós temos que ter a base de uma nova didática. Isso é fundamental, uma nova didática. Assim como tivemos uma nova didática no século XV e XVI, nós vamos ter uma nova didática no século XXI, XXI e XXII, principalmente, para jogar a humanidade para frente. Né? Tudo bem? Então, é a hora do renascimento, do século XXI e XXII. Quando surgirá esse renascimento, não podemos prever por enquanto, mas ele está em andamento. Mas entendemos que está em andamento. E esse renascimento da cultura humana será caracterizado por uma nova didática, como foi no passado. Por isso que a nova didática. Né? Entendemos que o renascimento do século XV e XVI originou uma nova didática. Entendemos também agora que esse segundo renascimento está associado a uma nova didática. É claro que essa nova didática, se for pensado desde já, fará o aparecimento desse segundo renascimento de maneira mais rápida. E o renascimento do terceiro milênio, associado a uma nova didática, originará, olha que importante, um humanismo moderno, cósmico, aberto e fraterno. Esse é o desafio do século XXI. Esse é o grande desafio do século XXI. A ciência vai ter que se entender isso, os cientistas, a questão da intuição, etc. Né? E, paulatinamente, a questão da intuição deverá ser incorporada no processo científico. Eu vou citar, por exemplo, o que caracteriza hoje a ciência nossa é o positivismo. O positivismo não aceita intuição, de jeito nenhum. O positivismo não. É isso. Os iluministas do século XVIII, já a partir do século XVII, XVIII, XIX, eles não combatiam a intuição, nem a forma de pensar de maneira teológica, eles só pediam para não misturar religião com ciência, dogma com conhecimento. Mas eles não criticavam. Mas o positivismo, que caracteriza a nossa ciência, não. O nosso positivismo, ele não aceita a intuição, não aceita falar-se em divindade, etc., né? Mas isso aí é transitório, né? Isso vai ter que ser mudado, né? Tudo bem, John? É isso, vamos lá, John. Seguindo. Vamos lá. Agora a gente diz assim, quais são as características dessa nova didática? Eu estou entrando na parte 3. Características distintivas da nova didática. Quais são as características dessa nova didática? Aí sim nós temos que entender esse quadro de maneira bem clara. Agora eu quero dizer o seguinte, esse trabalho não será fruto de um gênio. Não é um gênio que vai fazer isso. Mas sim da ação coletiva de profissionais em cooperação multidisciplinar, em parceria sinérgica pela via de uma ação participativa. É isso? De uma ação social participativa, né? Em conjunto, né? Tal trabalho no campo da educação da criança
iniciando com a criança, terá reflexos extremamente positivos na sociedade. Uma nova visão de sociedade. Podemos eleger alguns pontos básicos a serem desenvolvidos, observados por essa didática do terceiro milênio. Eu, Walter, estabeleci 10 pontos que eu achei importantes, 10 pontos. Mas todos que estão nos ouvindo podem, através da sua meditação, através das reflexões, eleger outros pontos a serem observados para o desenvolvimento da nova didática. Vamos citar esses 10 pontos? 10 pontos importantes. Olha, primeiro, prática da ação cooperativa no lugar da competição. Isso é importante. Não mais a competição, mas a cooperação. O século XX foi um século de muita competição, muita briga, uma competição feroz, feroz. E a ponto que um querendo destruir o outro, né, por causa da competição. Século XXI, não. Tem que ser o processo da cooperação, pelo bem comum. Pelo bem comum. A gente, só dentro desse parênteses que você falou, a gente acabou de presenciar agora aí ações individuais de países querendo ficar com a vacina, porque são... Exato, é uma coisa. E estão até agora, estão alertando o fato de que a vacina não pode ser propriedade de um país, né? É da humanidade. Não pode ser ação, né? Não, nós vamos comprar, imunizar o nosso país. Não, não é assim, não. Tem que imunizar a humanidade. E gratuitamente, gratuitamente. Tem mais essa, né? Então, todos os países devem se unir com fundos de assistência a essas pesquisas, pagar todas essas pesquisas, é caro, mas todos juntos conseguem fazer isso, e fazer uma vacina ou várias vacinas que sejam universais para a humanidade toda, que seja aplicada desde o indivíduo mais proeminente da sociedade até a pessoa mais humilde. Isso aí não tem. Isso chama-se fraternidade, né? Fraternidade humana. A prática da ação cooperativa no lugar da competição. Aliás, eu trabalhei na indústria durante muito tempo, né? Era sempre muito importante a gente ouvir dizer assim: o indivíduo é muito brilhante, né? Então, o brilhantismo dele tem um domínio sobre tal tecnologia e tal, é um gênio, etc. Mas, via de regra, esse brilhantismo estava associado com egoísmo. Via de regra, sempre assim, o egoísmo. O sujeito é brilhante, mas ele quer tudo para si, quer se pôr-se em evidência, etc, etc. Né? Então, isso está sendo rompido. Isso vai ser rompido. Né? Não mais. Na linha iniciática, a gente diz o seguinte, olha, o importante não é ser brilhante, é ser iluminado. Exatamente. O importante não é ser brilhante. Ser brilhante é o egoísmo. Ser iluminado, não. Ele é iluminado por uma fonte superior, então aquilo é distribuído por toda a humanidade. Né? Por isso que chama-se os iluminados. Né? Por exemplo, Jesus não é brilhante, é iluminado. É isso. Todos os grandes mestres não são brilhantes, eles são iluminados. Né? Isso é importante, essa distinção. Essa é a primeira. A segunda prática, a vivência da fraternidade. Né? Não se pode falar mais nada. Vivência da fraternidade. O mundo precisa enormemente disso. O terceiro ponto que eu destaquei, cultivo dos processos intuitivos como veículo do conhecimento. Então, a intuição não deve ser desprezada. Não deve ser desprezada. Aliás, a intuição é o lado feminino da nossa mente. Já falo, né? Nós temos o lado masculino e o lado feminino. O lado masculino é mental, lógico, e a parte feminina é intuitiva. Não é isso? Então, nosso cérebro ele tem um lado masculino e um lado feminino. Então, esse lado feminino tem que ser desenvolvido, né? A parte feminina, que é a intuição, né? Tem que ser desenvolvida. Né? A busca do autoconhecimento. Quarto ponto, a busca do autoconhecimento. Só tem um caminho para fazer com a evolução, né? Busca do autoconhecimento. E isso não é coisa do século XX, do século XXI. Está lá no tempo de Apolo, em Delfos, né? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, não há outro caminho. A busca do autoconhecimento. A prestação do serviço voluntário também é o quinto ponto, serviço voluntário. E isso, atualmente, está se desenvolvendo cada vez mais. Né? As pessoas estão percebendo que é necessário o serviço voluntário. Tanto que tem o terceiro setor, né? Surgiu agora, no século passado, o terceiro setor, pessoas que se dedicam sem ganhar nada, né? Sem prestando serviço, sem receber por essa prestação, mas quer dizer, utilizar um tempo do seu dia, da sua vida,
né, humana para a prestação de serviço voluntário para os seus irmãos. Né? E a sexto ponto, reciprocidade, ou seja, devolver à sociedade os benefícios que dela receberam. Nós recebemos benefícios da sociedade, temos que devolver isso. Por exemplo, eu estudei na USP, fiz um curso de graça, gratuitamente. Então, a minha obrigação é devolver à sociedade aquilo que eu recebi de graça. É o que todos devem fazer isso. Então, retribuir para a sociedade aquilo que ele recebe, os benefícios que ele deve receber. Estou falando de USP, estou falando de tudo que nós recebemos da sociedade, e muitas coisas nós recebemos, nós temos que retribuir para a sociedade essa prestação. Né? A valorização do trabalho coletivo também é muito importante, não mais individual, trabalho coletivo, né? Isso é muito importante. Agora, basicamente, o oitavo ponto, priorizar que, além dos direitos, existem os deveres. É isso? Em 1948, houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. É isso? Mas nós devemos também pensar que a ONU não vai fazer isso, porque a ONU é uma instituição que tem sérios problemas. Temos que fazer a nova didática tem que fazer uma reformulação da ONU, porque essa aí já deu o que tinha que dar. É uma entidade falida para mim. A ONU é falida. Ela não resolve problema nenhum. Só cria problemas. A ONU só gera problemas. Então, isso temos que gerar uma nova... É o que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, fala, reconstruir. Nós temos que reconstruir criar uma nova organização mundial baseada na fraternidade, não nos interesses de países, de pessoas, de grupos, etc. Então, tem que existir um momento em que vai existir essa nova organização, vai instituir os direitos, né? A Declaração dos Deveres Humanos, porque além dos direitos tem os deveres também, né? E integração da ética na didática, muito importante. Isso não se tem dificilmente. É claro que tem um momento em que, por exemplo, o estudante de medicina, quando vai tirar o diploma, ele tem que fazer um juramento, né? Eu fiz um juramento também, eu sou farmacêutico. Quando me entregaram o diploma, eu tive que, perante a reitoria, eu tive que fazer um juramento de utilizar aqueles conhecimentos para o benefício da humanidade. Eles não entregam o documento, não sei hoje se funciona assim, no meu tempo era assim. Eles não entregavam o diploma se a pessoa não assumisse. Na medicina é assim, há um juramento, né? Mas isso não só o juramento final, deve ser durante o curso, deve sempre se destacar a parte da ética na didática. Normalmente não se faz isso. Então, incorporar a ética na didática, né? E o exercício... Hoje em dia quase não se tem ética em nada. Não, ética em nada, não tem ética em nada, nada. Nós temos uma carência muito grande. E o exercício do sistema participativo. É isso? Eu podia falar da democracia, mas eu nem vou falar da democracia, porque a democracia não existe no mundo. Né? Não existe democracia, não existe. Não. Aliás, Winston Churchill, eu vou citar o grande estadista, né? Foi o maior estadista que existiu no mundo, Winston Churchill, na década de 40, ele disse o seguinte, eu vou falar em minhas palavras, ele falou em outras palavras, vou dizer em minhas palavras, ele disse, a democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos. Ele disse, a democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos, não é verdade? Mas é muito ruim porque ainda não atingimos ainda um sentido de atitude de participação. Né? Mas isso no século XXI deverá ser produzido por uma nova didática. Então, assim. Então, nos planos da nova didática, tem outros pontos a serem destacados e cada um, através da sua análise, pode ver em outros pontos. Né? Então, claro que dá um resultado prático da aplicação da nova didática. Né? Essa aplicação da nova didática será a expressão de um plano maior cósmico estabelecido por contingências superiores. Né? Mas, apesar de ter vindo arquetipalmente de planos superiores, mas quem tem que fazer a sua parte é o ser humano. Como se diz, tem que fazer a lição de casa, né? É assim que se fala. O ser humano tem que fazer a lição de casa, porque ele que tem que fazer isso. Né? Em termos mais profundos, né? Dizemos que é necessário realizar na existência objetiva aquilo que existe no subjetivo, nos arquétipos cósmicos. Né? Então,
Do passado é importante a experiência, mas no presente é necessário o exercício da vontade para realizar uma cultura inovadora, né? Do futuro vem inspiração, a própria intuição, que será a nova consciência humana após a conquista plena das funções mentais. Isso é muito importante. Então, é claro que existe uma nova didática para o século XXI e XXII. É isso? E é um assunto de enorme transcendência. É isso? A história humana é o registro social de transformações que ocorrem na consciência dos homens, mas significa transformações no campo das dimensões. É isso? A consciência humana estará no terceiro milênio? Olha só o que eu estou falando. A consciência humana estará no terceiro milênio caminhando através de um quarto caminho dimensional, que o levará para uma quinta essência, a quinta coisa, ao quinto estado de consciência. Esse é o caminho que se apresenta à nossa frente. Então, de maneira geral, nós vivemos num quarto estágio, teremos que falar um quinto estágio. Eu posso até dizer o seguinte, lembrando Moisés, ele disse que o mundo foi criado em 7 dias. Nós vivemos no 4º dia da criação. Nós estamos agora caminhando para o 5º dia da criação, que é justamente este terceiro milênio e assim por diante. 5º dia da criação, uma quinta coisa deve surgir. Então, é claro que existem problemas sociais nesse campo a serem resolvidos, né? Existem... toda a providência do campo material é apenas paliativa, transferindo a solução para o futuro. Mas, para que essas transformações aconteçam, é necessário, inicialmente, a constatação de que mudanças no plano objetivo têm que ser precedidas de mudanças no campo do pensamento. Uma nova forma de pensar produz uma nova forma de comportamento. E uma nova forma de pensar é produzida por uma nova didática. Essa é a base da nova didática. Uma nova forma de pensar. E tem que começar pequenininho, para a criança. A educação em casa, né? A educação tem que ser feita em casa, começando em casa, a base, né? E depois na escola, os professores têm que dar a visão ética das coisas, né? E inseminando, jogando essas sementes para que surja uma nova civilização, uma nova raça, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso de uma maneira mais efetiva, porque está se ensaiando muito, né? Se ensaia que vai existir um novo modelo, porque esse modelo já está podendo ser de gasto mesmo, não tem muito o que oferecer. Exato. Vamos ver se a gente consegue, aos poucos, implementar isso. Mas o que eu temo aí é que a gente ainda vai ter que amargar ainda mais episódios mais catastróficos pela frente, para até que a mente do ser humano entenda que ele não é um só. É verdade. A gente vive em coletividade, né? É verdade, isso é verdade. E que temos que a polarização. Tem muitas barreiras a serem vencidas, né? Como você falou, né? Então, isso aí é realmente importante. Mas uma coisa é verdade. Um novo tempo está nascendo, indiscutivelmente. E aqueles que não perceberem esses fatos estarão vivendo no passado da sua geração. Aqueles que não perceberem que um novo tempo está nascendo e ficam batendo na mesma tecla das ideologias, das questões pessoais, etc., está fora. Está fora. Esse está fora. Ele não vai contribuir com a evolução da humanidade e, pelo contrário, ele vai colocar obstáculos nessa posição. Isso é muito importante, esse entendimento, né? O futuro já chegou. É aqui. Porque temos já em nossa consciência a percepção intuitiva do novo, do inédito, do terceiro milênio. Para viver realmente no presente, é necessário viver já o futuro da humanidade. Não é isso? E o futuro da humanidade é a nova didática tratada aqui nesse momento, nessa live. Então, hoje, se alguma universidade persistisse em ensinar unicamente a física de Newton, em detrimento de Einstein, da física quântica, isso seria impensável, né? É a mesma coisa que uma universidade queira ensinar só a física newtoniana. E já passou. Ela tem sua validade, mas tem um momento histórico, né? Aí vem a física de Einstein, a física quântica e vai evoluindo. Né? Vai evoluindo. Walter, você falou uma coisa importante, entre todas as outras coisas. É que tudo tem o seu tempo. Mesmo aquilo que foi dito há 2000 anos atrás, lá pelo Cristo, tem que, de alguma forma, sofrer um upgrade sobre isso. Né? Tem que ter
Exatamente. Lógico que tem os princípios básicos de fundamento, que são o alicerce dessa concepção, dessa nova era, desse pensamento mais elevado. Mas todo o princípio, ele está sujeito a essas estruturas que vão se modernizando. Então, a gente tem que acompanhar o processo. Tem que saber que bases são importantes, né? Que bases são importantes, qual é o fundamento dela, mas seguindo para frente de uma maneira mais atualizada, né? Isso, quem é capaz de oferecer são os colégios iniciáticos, na verdade, né? Exatamente. Justamente esse ponto, porque nessa nova didática, ela não vai surgir do povo, né? Não tem. Por exemplo, existe a democracia, né? Vamos analisar uma coisa. Pode até parecer estranho isso, né? A democracia. Eu estou seguindo a ideia do grande estadista, né? O Churchill, né? Que ele falou que a democracia é muito ruim, mas é a melhor coisa que nós temos. Né? Não temos coisa melhor do que a democracia. Né? É melhor do que a tirania, né? Mas a democracia tem problemas. Claro. Né? Claro, tem problemas. Né? É melhor que se eleja o voto, etc. Né? Mas em toda a Constituição do mundo, qualquer Constituição diz assim, o poder emana do povo. Se a gente analisar bem isso, é uma fake news, né? Porque completamente, né? É uma fake news. Né? Veja bem, eu posso citar Jesus, né? Jesus e Barrabás. Né? Na hora de votar, Pôncio Pilatos mandou votar em quem eles queriam libertar e votaram em Barrabás. Pronto. Então, o poder emana do povo? Não. O povo votou em Barrabás. Isso é a prova esotérica, transcendental, que aquilo que o povo resolve. Por quê? Isso faz parte da nova didática, viu? Porque as pessoas ficam falando o povo, essa conversa já passou, já não tem mais. A verdade é o seguinte: o que vai transformar a humanidade é uma elite. Não é elite econômica, elite social, não, é elite espiritual. E aí entra a questão dos bimânicos, atabimânicos, né? Que o Fred John tanto enfatiza, né? Uma nova geração de seres com consciência ampliada, perfeito? Que vai jogando as sementes. Então, a transformação será feita por uma elite que atingiu um autoconhecimento, e é claro que ela vai jogando semente e vai arrastando, vai capitalizando a população para este sentido, né? De evolução. O Walter, eu não sei se o que você acha a respeito disso, mas o que eu tenho impressão, assim, o que chega em análises mais profundas, que a gente parece que vive num mundo mais trevoso do que iluminado. Porque tudo que você vê na sociedade, ele está batendo na trave, e não é de hoje, não, ele sempre bateu na trave. Lógico que em tempos mais remotos você teve grandes expoentes aí musicais, literários, na pintura, nas artes e tal. Mas isso não significa que a gente não seja do mundo mais trevoso do que iluminado. Até porque se fosse o contrário, a gente não esbarraria em tantos problemas que a gente esbarra hoje com relação à evolução, porque se você realmente quisesse evoluir, toda a mídia, sem dúvida nenhuma, ela colocaria isso para frente, empurraria o ser humano de uma forma mais ascendente, não descendente. Perfeito. Não é verdade? Se você quisesse que o ser humano fosse mais saudável, daria comida saudável para ele, ou então, pelo menos, usar essa tecnologia que tem aí para produzir alimentos saudáveis com prazer e com saúde. Então, se você for pensar numa sociedade como a gente tem hoje, que tem muito mais depressão, ansiedade, síndrome do pânico e um monte de outras coisas, derivadas exatamente da nossa forma de viver, da nossa forma de pensar, se a gente tivesse uma sociedade mais evoluída e pensando para a evolução no sentido ascendente, a gente teria já resolvido isso também. Então, você vê, tudo, claro. Parece que tudo comunga para que a gente faça das tripas coração para ascender de uma vez, ou realmente a gente está num planeta mais trevoso do que iluminado, e a gente acha que é o contrário, né? O importante é trabalhar. Justamente nesse estado trevoso, o importante é os seres que têm consciência do futuro da humanidade, do presente, trabalhar para estimular esses processos humanísticos, né, de nova didática, etc. É o caso do seu programa, né, Tocando Oculto, né? É um programa que é dirigido para
justamente fazer a semeadura de novas ideias, novos processos, né? É um trabalho maravilhoso. Nós não querendo Sem aqui, dúvida. tocando o culto, né? Traz ideias maravilhosas justamente para o surgimento de uma elite cada vez maior, né? E quanto mais essa elite espiritual for aumentando, ela vai influenciando as outras pessoas, né? Vai influenciando e vai capitalizando pessoas para o seu grupo, né? Cada vez mais, né? Isso é muito importante, né? É a parábola do semeador, de Jesus. A parábola do semeador, né? A gente vê isso em vários segmentos, por exemplo. A gente sabe que existem esses grandes elevadores da humanidade através que nem Helena Blavatsky, até o próprio Mahatma Gandhi e tal. Tem outras pessoas que fizeram muito pela sociedade, pela humanidade. E agora a gente tem atualmente a nossa querida professora Lucilena Galvão, que faz um trabalho maravilhoso. Lucilena Galvão é excelente, excelente. Nossa, ela consegue passar essa história da teosofia, por exemplo, de uma forma tão mais simples e conteúdo para as pessoas absorverem. A Lucilena, ela de maneira simples, ela cativa, ela transmite, vale a pena. Quem não assistiu ainda a palestra dela, tem no YouTube. Lucilena é fantástica, fantástica. Você já entrevistou? Contente, já entrevistei também, tive o prazer. Excelente. Só que assim, excelente. Só que eu fico muito feliz quando a gente consegue enxergar um canal como Nova Acrópole, ou mesmo o canal dela, com milhares de pessoas seguindo. Porque eu sei que aí que está, né? São pessoas, são entidades, são seres que estão realmente semeando a semeadura da evolução. Eu já participei da Nova Acrópole. Há muitos anos eu participei da Nova Acrópole. Que legal! Participei da Nova Acrópole, eu conheço. Você gostou também? Você curtiu? Gostei. Fantástico, uma ideia fantástica. Ela tem um fundamento de conhecimento grego clássico e HPB, né? HPB, então, exatamente. Foi fundada por um ser de enorme hierarquia, né? Então, eu não cheguei a conhecer pessoalmente a Lucilena, foi muitos anos, né? Eu conheci agora, né? Mas é fantástico. Nova Acrópole tem outras instituições, né? Mas essa é uma delas. Né? Não, eu só quis citar colocar esse parênteses, porque eu acho verdade. O que você está falando tem tudo a ver com o tema, porque essa doutrina do novo milênio tem a ver com isso, quer dizer, são várias semeaduras diferentes, são várias pontes, várias semeaduras. Né? Agora, é claro que tudo isso que nós estamos falando tem que redundar, tem que desembocar na estruturação de uma nova sociedade. Baseado numa sociedade participativa. É isso? Isso vai depender de uma nova didática. Né? Então, nós temos... Sim. Aliás, olha, eu não estou falando nenhuma novidade. Né? Se a gente vê Platão, Aristóteles falava, o homem é um animal político. Então, veja bem, a nova didática, eu só posso jogar uma ideia aqui, jogando uma semente. Esses que se dizem políticos no mundo inteiro, estou falando do Brasil e do mundo inteiro, eles são políticos verdadeiramente? Não são políticos. Por quê? O que eles são? Esses que se dizem políticos, eles não são políticos, eles são representantes dos políticos, que é o cada cidadão. Aristóteles falava que o homem é um animal político, e cada cidadão é um ser político. Então, ele elege um ser que vai representá-lo no processo político. Exatamente. Nesse sentido, aquele que está representando o político, ele tem que executar fielmente aquilo que prometeu. Normalmente não acontece. O sujeito é eleito e faz o contrário daquilo que fez. Não é isso? Nós temos até caso de juiz que acaba metendo a mão no dinheiro, não temos assim? No Brasil e no mundo inteiro, né? Não tem caso assim? Uhum. Juiz que se elege e mete a mão no dinheiro, entra na corrupção, etc. Né? Quer dizer, enganou o povo. Né? Enganou. Agora, isto aí, uma nova didática. Churchill, lembrando Churchill, né? A democracia é muito ruim, mas é o melhor que nós temos. Mas só que ele, se houvesse tempo para ele concluir, ele diria, não, essa democracia ela tem que se desenvolver para um novo sistema chamado sinarquia. Nós vamos falar uma live, nós vamos falar sobre sinarquia. Né? Sinarquia então, é importante. No processo de caminhar para a sinarquia, que é um processo ideal para a humanidade, que não é um sistema político, é um sistema de organização espiritual, não é isso? Então, nós temos o seguinte, no futuro, espero que seja breve, bem, nova didática, hein? Nós não vamos mais votar em pessoas, vamos votar em ideias.
Isso é muito Você importante. falou isso na outra É live. uma revolução nisso, né? Eu não vou falar em, não vou botar em A, B ou C. Não, eu vou botar nas ideias que estão sendo expostas. E esse cidadão A, B ou C, que explicitou essas ideias, ele tem a obrigação de executar essas ideias que recebeu o voto popular. Então, aí é um sentido participativo. Ética de uma nova didática, né? Isso é muito importante. Então, a estruturação de uma nova sociedade, né? Isso é muito importante para o surgimento de uma nova civilização. Então, a gente vê que o assunto é muito vasto, muito importante, né? Agora, nós temos o seguinte, agora, a quinta parte, os meios para a transformação do pensamento. É isso. O pensamento é uma nova didática. Qual é os meios? Então, nós podemos citar um deles. O primeiro ponto, o papel da escola na reeducação mental do ser humano. Daí, dentro desse contexto de aprimoramento da sociedade, pela expansão da dimensão do mental superior, a escola assume um papel de extrema importância. E nós sabemos que a escola tem muitos problemas. No Brasil tem muitos problemas. A gente sabe disso. Ninguém. A gente sabe, né? Eu não estou mentindo, eu não vou mentir. Né? Grande parte dos professores, em vez de ensinar, eles ficam pregando ideologias. Não é verdade? Estou mentindo? Não estou mentindo. Também faz isso. Não estou mentindo. Isso aí os políticos sabem. Todo mundo. Em vez de eles ensinarem, eles vão com roupas, com símbolos de político, eu não vou citar nomes, né? De político, não sei o quê, e fica pregando, fazendo pregação de ideologia para os alunos. Isso chama-se lavagem cerebral. Não, mas mesmo os alunos estão muito mal educados com eles, viu? Não é só no Brasil, não. Olha, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos existe lavagem cerebral também. Muita lavagem cerebral. Na Europa e assim por diante. É um problema da humanidade. Então, o professor, então eu digo, a escola, o professor da escola, ele não deve se preocupar em transmitir ideologias, mas ideias. E justamente falando da ética, né? Da participação social, etc. Isso tem que ser reestruturado. É uma nova reestruturação que o ensino deve fazer, né? Então, isso corresponde a uma nova didática, né? Essa nova didática, aquela que demonstra os valores cósmicos do ser humano, né? Que dá ênfase à fraternidade, que ensina o exercício da cooperação no lugar da competição. É isso. Eu quero dizer que um professor que pega ideologia, ele extermina uma geração. O indivíduo. Olha, e nós temos hoje. Eu não estou mentindo. Eu vou falar uma coisa que não é fake news. Recentemente eu vi uma notícia feita por um órgão da educação e constatou que mais de 50% dos universitários são analfabetos funcionais. Mais de 50 pessoas, 50% dos universitários diplomados são analfabetos funcionais. Ou seja, o que é um analfabeto funcional? É um sujeito que não entende o que lê e não consegue escrever o que pensa. É isso. É analfabetismo funcional. E isso é muito evidente aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Porque a escola, infelizmente, entra no desvão, entra no mau caminho e começa a ensinar coisas que não deve tocar. Não deve tocar. Então, a escola é feita para dar conhecimento e não para fazer lavagem. Walter, outra coisa que também tem falta é o discernimento. Discernimento. A gente dá a condição do ser humano ser mais pensante para ele fazer o discernimento do caminho a trilhar. Mas o que a gente tem percebido é que não existe discernimento e pensamento, porque existe uma absorção de informação coletiva e vai seguindo como se fosse um gado. Então o gado vai seguindo naquela toada e vamos que vamos. É claro. Então, é claro que para que essa transformação ocorra, eu não estou falando no Brasil. Às vezes eu estou falando, criticando o Brasil. Não estou criticando, eu estou falando da humanidade. É necessário que os congressos nacionais do Brasil e de outros países se interessem em fazer isso, essa revolução cultural. É muito difícil, muito difícil. A gente sabe que os congressos nacionais do mundo são de péssima qualidade, né? Estou mentindo? Não. São de péssima qualidade. Por quê? São eleitos cidadãos que não têm condições de exercer o cargo de representante dos políticos, né? Eles mentem, tem aqui
esses que fazem a propaganda política dele, né, os marqueteiros políticos. O marqueteiro político transforma um bandido num anjo. Todo mundo vê um anjo na frente. Quantas vezes eu votei, e aqui no Brasil, eu votei em indivíduo, depois descobri o contrário. Eu já cheguei, entrei nessa, né? Botei no indivíduo, depois o sujeito tira a máscara e se mostra a verdadeira face dele. Agora também, né? até a Lena Bentes também esteve aqui com a gente numa live, né, no Instagram, e passei depois para o Facebook, aliás, para o YouTube, e ela contou que agora nós estamos realmente num tempo em que as máscaras vão cair e cada vez mais. As máscaras vão cair cada vez mais, exatamente. Isso no mundo inteiro. A pessoa pode pensar que eu estou falando no Brasil, né? No mundo inteiro. Então, isso é muito importante, a renovação, a reestruturação dos mecanismos sociais, políticos, né? No mundo inteiro, Senado, Câmara de Deputados, o Legislativo, né? E a Justiça também, em todo o mundo, nos Estados Unidos, aqui, na Europa, etc, etc. É uma renovação, é o reconstruir. Temos que reconstruir tudo isso aí. Exatamente. Essa é a base da escola. A escola. Agora tem a família. O papel da família na reconstrução mental do ser humano. A escola deve exercer papel muito importante nesse trabalho de renovação mental do indivíduo e na coletividade. Mas a real transformação da sociedade como um todo só poderá, eu vou repetir, só poderá ser realizada a partir da família. Por quê? Educação é dada pela família. Cultura é dada pelo Estado. Aliás, eu acho um erro. Eu já publiquei no Facebook, né? A minha opinião. É uma opinião que eu estou dando como... Eu vivo num país de livre pensamento, né? E, inclusive, esse meu pensamento foi encampado por uma pessoa lá de Portugal, né? E ela pediu permissão para mim para expandir esse conhecimento lá em Portugal, que tem também problemas, né? Eu disse o seguinte, que Ministério da Educação é um erro. Não existe Ministério da Educação, nem pode existir. Porque quem dá educação é a família. Tem que ser Ministério da Cultura. Ministério da Cultura é uma coisa. Agora, Ministério da Educação tem que ser eliminado. Isso não existe. Então, resumindo, quem dá educação é a família. O pai, a mãe e os avós. Quem dá cultura é o Estado. É isso. E, aliás, recentemente nós tivemos aí um slogan, Pátria Educadora. Isso é uma fake news, né? Fake news, produzido pelo governo. Pátria Educadora. Eu estou falando do Brasil? Não, eu estou falando de todos os países. O governo americano é uma pátria educadora? Não é educadora, porque quem educa é a família. Não é verdade? Nem o Vaticano. Nem o Vaticano consegue ser uma pátria, é um Estado, ele não consegue ser educador. Não consegue ser educador, porque a educação é da família. Eu estou falando de um aspecto cósmico, porque o cosmo é estruturado através do pai, da mãe e do filho. Temos o primeiro logo, o segundo logo. Então, a família é uma projeção do superior no plano físico. A família, então, é sagrada, é divina. Então, o pai representa o primeiro logos, a mãe divina, e o filho. É isso? Então, é nisso que nós temos que pensar no terceiro milênio, né? Agora, já a partir de já, e dar essa importância fundamental para que a educação surja da família. Muitos podem dizer, mas às vezes a família não tem condições de educar o filho. É verdade, às vezes não tem. Mas é claro que a sociedade em conjunto, né, os educadores podem dar uma mão nisso, né? Eles podem dar informações para a família, né? Mas não substituir a família, não. Eles podem auxiliar psicólogos, psiquiatras e educadores, né, etc. Eles podem jogar sementes, né, do processo educativo, né? Mas não substituir o pai e a mãe. Não, isso não. Não pode ser feito. Walter, nessa pandemia, os pais entenderam bem esse recado, né? Porque eles agora foram obrigados a engolir uma situação e a fazer uma coisa que muitos deles não fizeram até então, né? Que é ficar com os filhos em casa, educar. Exatamente. Aguentar, isso é. A pandemia fez isso. A pandemia fez isso. Restringiu, né? Eles foram ver bem as pestes que tem em casa, né? Que ficam enchendo o saco do professor em vez de estudar, fica enchendo o saco, fica aprontando, fica batendo o professor lá fora.
Perfeito, exatamente. Né? Então, a gente trouxe isso para dentro agora como valorização. Você vê a importância, né? Eu realmente acho a pandemia uma coisa terrível, né? Uma coisa de muito sofrimento, né? Mas o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele afirma: nada acontece por acaso. E a lei universal é justa e perfeita. Então, eu tenho que observar, e eu e todos, e trabalhar para a transformação da sociedade. Né? Dentro das... Ô, Walter. É claro, Fred, é claro que a pandemia vai passar. Ela vai passar. Nada dura para sempre. Nada dura para sempre. Nada. Ela vai passar, vai diminuir, vai ter vacina, etc. Mas vai ficar um legado. Um legado vai ficar. A humanidade, através do sofrimento, vai aprender muita coisa. A gente sabe que essa questão toda aí é delicada, né? Muito delicada. O olhar para dentro já tinha que ter sido feito há muito tempo. Essa pandemia, ela deveria, na verdade, fazer uma transformação mental em cada um e falar, bom, vamos colocar os valores realmente onde cabem cada um e tocar o barco. Mas eu acho difícil algumas coisas realmente mudarem de verdade. Vamos torcer para que o ser humano aprenda alguma coisa. Eu acho que o pós-pandemia vai ser diferente para a sociedade. Eu acho que vai se discutir outras coisas, né? De universalização das coisas. Vai ficar uma marca muito grande no processo espiritual da humanidade, né? E muitas coisas vão começar a ser transformadas, né? Walter, desculpa, só para concluir essa ideia. Inclusive na remuneração, né, do pessoal da saúde, etc. Né? Importante. Muito importante. Quer ver uma coisa? O lixeiro. O lixeiro é uma coisa importantíssima, o lixeiro. A pessoa que coleta os detritos, né? Isso aqui é a coisa mais importante que um ser humano faz no mundo inteiro, né? Limpar a cidade, recolher os detritos. Então, tem que ser bem remunerados, tem que ser bem amparados, porque eles fazem um serviço. Professores, pessoas que trabalham na saúde, né? Na saúde. Quer dizer, tem que haver um foco justamente nesses níveis de ação social, né? que são deixados de lado. Não só no Brasil, no mundo inteiro é assim. Isso, no pós-pandemia, eu acredito que esses aspectos vão ser reanalisados e vai haver uma mudança grande nisso aí. Walter, sendo ou não um vírus de laboratório, eu pelo menos acredito que é de laboratório isso daí, mas não vamos entrar nessa questão. Sendo ou não de laboratório, sendo ou não alguém que realmente provocou, não importa. Se aconteceu isso e tomou a proporção que tomou, é porque a divindade, o plano cósmico permitiu. Né? Permitiu, claro. E a gente chegou, não chegou, porque já era uma intenção do plano cósmico que isso acontecesse nessa proporção. Exatamente. Só que a gente ainda não sabe quanto mais pela frente desse plano cósmico nessa proporção, a gente ainda vai conseguir experimentar. Porque isso não acabou ainda. Isso está em curso, está em processo. Em curso. Então, mas no meu ponto de vista, aval cósmico. No meu ponto de vista, na minha intuição, eu digo que esse processo vai terminando com o tempo, vai terminando, né? Que vai ter vacina, né? O próprio vírus vai se esvaziando, né? Ele vai perdendo a sua agressividade, né? E ele vai se transformando, etc. Vai tendo a imunização de rebanho, natural, né? Natural, que eles chamam, né? Os entendidos chamam de a imunidade de rebanho, né? Se ele não ganhar mais força, tá bom, né? Se não ganhar mais força, eu não acredito, mas isso não acontece. Na história da humanidade, as pandemias são provisórias, toda pandemia... não vieram para ficar, claro. Claro, nunca aconteceu isso na humanidade, não vai acontecer isso, não. Isso vai terminar um dia. Nós teremos uma época de pós-pandemia, né? Mas pós-pandemia com o crescimento da percepção das pessoas, né? Da mente, no sentido de valorizar as coisas, né? De maneira diferente, né? Isso é muito importante. Agora, falando sobre a família, por que a família tem esse papel tão importante? A resposta é imediata. Isso ocorre porque a família não é apenas um fato biológico, isolado, ou um fato sociológico. A família é a expressão na Terra da mente cósmica, do universo superior. Na família deve estar contida a expressão do sentido cósmico da existência. Logo, escola e família devem agir conjuntamente na missão de reorganização mental e social da humanidade, da comunidade. Então,
É claro que nós não podemos excluir também o Estado do aspecto espiritual, né? O Estado tem que ter uma importante papel na evolução espiritual do cidadão, né? Aí, é claro que temos que, nesse processo, deve existir um processo de seleção melhor para os cargos públicos, né? Para que essas pessoas que investidas desses cargos públicos tenham a ética como fundamento, não é isso? Não se miscuam com corrupção e assim por diante, né? E através de uma sociedade participativa, né? Então, o Estado tem um papel fundamental de espiritualizar o homem, né? Da ideia, de jogar sementes da espiritualização, né? Da ética, Walter, da disciplina, da ética, da disciplina. Já é 5h10, a gente tem que finalizar para a gente começar a outra daqui a pouquinho, né? Você já está finalizando. Vamos finalizando. São 5h10, 5 minutos para finalizar. Então, beleza. Eu já estou finalizando. Então, tem a realização da nova didática, né? Como é que realiza a nova didática? Através de um processo de ação de uma elite, né? Essa nova didática nós já falamos, dos valores cósmicos, né? Agora, para terminar, onde está essa nova didática? Ela já existe. E muitos instrutores são detentores desse conhecimento e estão prontos para oferecer à humanidade. Existem instrutores da humanidade prontos para oferecer essa nova didática, né? Agora, cabe aos homens intuitivos, com consciência aquariana, dispor-se a receber esses conhecimentos e pô-los em prática. Perfeito? Então, a nova didática não é fruto de um gênio. Não. Ela é fruto daqueles que servem de intermediários, de veículos para que essas ideias venham para o plano cósmico, né? Então, finalizando, estamos no início do século XXI, do terceiro milênio. Então, teremos a formação de uma trilogia: autoconhecimento, humanismo e cidadania, né? Muito importante, né? Temos que ter um trabalho ativo da consciência para a reestruturação mental do ser humano, né? E também estabelecer o poder do pensar correto. Terminando, pensar correto, né? Agora, quanto tempo, a reflexão final, quanto tempo teremos para a realização dessa nova didática, de todo esse processo? É claro que são milhares, centenas de anos, né? Mas a pessoa pode pensar, isso só vai acontecer daqui a 1000 anos. Não, mas o importante é agora. O importante é agora. As sementes. A parábola do semeador de Jesus Cristo. Jogar sementes para que isso ocorra, né? Então, é isso. Eu acho que o principal, o assunto é muito vasto. A gente podia ficar aqui 2, 3, 4, dá para fazer um curso, né? Mas eu acho que o principal já foi exposto, né? Estamos chegando aqui, faltam aí 2 minutos para as 5h15, né? Então, eu digo aí para o nosso irmão, o nosso amigo Fred John, para fazer o que ele pretende fazer. Trazer você comigo de novo na outra live. Fazer seus comentários. Eu gosto do Fred John porque ele joga muitas ideias, ele vai jogando ideias e vai semeando ideias, né? A gente vai atingindo vendo novos caminhos, etc. Isso é muito importante. Eu acho que é importante essa participação dentro do tema, porque é um tema, como você falou, tem vários ângulos, várias vertentes aí dentro da Ele é muito plataforma. Extenso, É muito extenso. Muito e extenso. a gente sabe, exatamente, a gente sabe que a gente está num momento muito delicado das pessoas entenderem que o processo é interior e que precisa realmente fazer um esforço grande para isso mudar dessa forma, porque senão a gente vai ter cada vez mais dificuldade para enfrentar o que vem pela frente, cada vez mais dificuldade para caminhar. Eu acho que a base é o autoconhecimento. Né? Autoconhecimento. A pessoa vê por dentro de si mesmo e essa é a base. Essa é a base. Fundamental. Bom, Walter, ficamos por aqui então para a gente finalizar. Ótimo, né? Perfeito. Foi excelente. Gostei muito da oportunidade, foi uma honra e tudo bem. Felicidade para todos. E eu, como sempre falo nas minhas apresentações, né? Eu digo assim, luz, paz e amor para todos. Isso mesmo. Bom, você vai estar daqui a pouquinho comigo lá no Tocando Oculto também, então... Tocando Oculto, exatamente. Fazendo a outra live, então a gente vai continuar nesse processo. Perfeito. Né? Bom, pessoal, vocês aqui ficaram com a gente mais uma vez, obrigado pela possibilidade, obrigado pela interatividade, e vamos estar juntos no próximo Tocando Oculto, também com um tema muito bacana, e agora a gente continua com o professor aqui, também numa abordagem, só que agora vai ser ao vivo, aberto para vocês. A gente só não abre todas as lives para vocês, porque a gente tem que ter um critério de começo, meio e fim do tema debatido, senão
a coisa se perde no meio do caminho e acaba ficando pela metade, né? Ou então nem começa direito. Então a gente faz ela fechada exatamente para ter esse começo, meio e fim, com a estrutura exatamente que o tema merece, né? E agora a gente então deixa vocês numa outra ocasião acompanhar com a gente um novo tema com o professor, e até esse nosso programa Tocando o Culto. Valeu, gente. Obrigado.